Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, nós estamos com o Kelvin. Essa aula é uma retomada de conteúdos sobre histologia. Quais são os objetivos da aula? Compreender e diferenciar o que é tecido epitelial, entender as funções do tecido epitelial, compreender e diferenciar os tipos de glândula, compreender e classificar os tipos de tecido conjuntivo, compreender o tecido muscular e as funções e o tecido nervoso e as suas funções. Bom, os tecidos animais. Os animais são seres pluricelulares, então eles são mais complexos. Então, eles conseguiram dividir em 4 tipos de tecido. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Nós vamos fazer uma breve retomada de cada um deles. O tecido epitelial ele tem a função de percepção, revestimento, proteção, ele também vai secretar substâncias, vai absorver substâncias, ele impermeabiliza o nosso corpo e ele também é o tecido que percebe as sensações, frio, calor, áspero, né? É o tecido epitelial. Quais são as características desse tecido? Se ele tem a função de revestir e proteger, então as células dele são bem próximas uma da outra, são células que a gente chama de justapostas, né, com poucas substâncias intercelulares, são fortemente unidas, porque se elas fossem soltas, as bactérias, os vírus que estão presentes na nossa pele poderiam entrar, então não teria como ela fazer proteção. Então são células justapostas, né? Ele é avascular, não tem vasos sanguíneos no tecido epitelial e também ele é aneural, não tem o sistema nervoso nesse tecido. Quem é que vai nutrir eles, né? É a lâmina basal, então eles são apoiados. Então, eles podem ser de revestimento, onde vai revestir tanto a camada externa quanto interna do nosso corpo, como também o glandular, onde vão ter as glândulas, né? Olha, observem aqui na imagem, essa parte de cima é o tecido epitelial, observe como as células são bem juntinhas, né? São bem unidas uma à outra. E a glândula aqui, ó, que vai produzir, provavelmente uma glândula de suor, que vai produzir o suor. Eles são classificados quando eles são no tipo de camadas e o tipo de células. Quando ele tem uma única camada, ele é o tecido epitelial simples, ele só tem uma camada de tecido, de células. Quando ele tem várias camadas de célula, tecido epitelial estratificado. Quando ele é pseudoestratificado, ou seja, pseudo significa falso. Quando você olha no microscópio, você tem a sensação de que ele que tem várias camadas. Porém, acontece que o núcleo delas que estão em posições diferentes. Um núcleo está embaixo, outro está em cima. Então, quando você olha, dá essa sensação de que tem várias camadas, mas na verdade é só o núcleo delas que estão deslocados, né? E elas são recobertas com cílios, elas ficam na nossa traqueia. E também quanto ao formato, elas são pavimentosas quando eles têm as células achatadas, podem ser cúbicas quando as células são cúbicas, parecem um dado, prismática quando elas são colunares e o de transição. As células de transição elas são globosas, é o que a gente encontra na bexiga. Quando a bexiga está vazia, as células ficam redondinhas, arredondadas. Quando a bexiga está cheia, as células vão ficar achatadas, por isso que ele é epitélio de transição. O tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, ele é dividido em tecido ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo sanguíneo, hematopoético, cartilaginoso. Então, tem vários tipos de tecido conjuntivo. O que eles têm? Todos eles têm em comum. Eles têm poucas células e muitas substâncias entre essas células. Também eles possuem algumas fibras. As células têm várias formas e ele é um tecido que é vascularizado, ou seja, passa os vasos sanguíneos e ele tem também neural, passa o sistema nervoso nesses tecidos. Eles têm origem na mesoderma. Eles são formados por substâncias amorfas, como água, íons, proteínas, né? E também são formados por fibras, que podem ser colágenas, podem ser as elásticas e as reticulares. O tecido conjuntivo propriamente dito é o primeiro. Olha, ele tem a característica do que é o próprio, basicamente o tecido conjuntivo. Ele tem as células longes uma da outra, possuem as fibras entre essas células e possuem muita substância intercelular. Qual que é a função? Preenche espaço entre os tecidos.
No nosso corpo não existe um espaço que não esteja nada, que seja oco. Todo espaço é preenchido. A maioria deles são preenchidos por tecido, principalmente o propriamente dito. Né? Então, ele faz os passos, ele serve de apoio para o tecido epitelial. Naquela imagem, quando eu falei do tecido epitelial, tinha um tecido ali embaixo, é o tecido conjuntivo propriamente dito. Ele também protege os órgãos, né? Auxilia na defesa. E ele é dividido em dois, o tecido frouxo, conjuntivo frouxo, e tecido propriamente dito denso. O que são eles? Tem a ver com a quantidade de fibras. O tecido conjuntivo frouxo tem poucas fibras, então ele é mais maleável. O tecido conjuntivo denso, ele tem muitas fibras e então ele é mais resistente. É o tecido que forma, por exemplo, os nossos tendões e os ligamentos. Olha, o tecido frouxo, pobre em substâncias, né? E tem pouca adesão. E o denso, que ele é mais resistente, faz parte dos ligamentos e tendões que pode ser modelado e não modelado. O tecido conjuntivo adiposo é o tecido que tem por função armazenar gordura, né? Ele é responsável por armazenar essa gordura, então é uma reserva de nutriente e ele possui as células que são chamadas de adipócitos. Essas células, elas vão absorvendo as gotas de gordura e vão se acumulando. Se você precisa de uma energia rápida, eles retiram essas células e quebram essas gorduras e fornecem energia. Onde que ela é encontrada? Na cavidade dos ossos longos, então os ossos do nosso corpo, os ossos longos, têm esse tecido até para dar leveza aos ossos, né? E também uma forma rápida de encontrar energia. Ao redor dos órgãos, principalmente no abdômen, também embaixo da pele também tem tecido adiposo, formando a hipoderme. O tecido adiposo tem dois, o tecido adiposo amarelo e o tecido adiposo que é a gordura marrom. A gordura marrom é encontrada nos filhotes de mamíferos e ele produz calor, então por isso que quando um urso polar, por exemplo, que hiberna, ele tem bastante tecido marrom. Nós humanos, quando somos crianças, temos também essa gordura marrom, mas ela vai sumindo à medida que a gente vai crescendo e aí a gordura é amarela. As funções: reserva de energia, isolante térmico, ele envolve órgãos e protege contra choques, traumas, né? Produz leptina, que é um hormônio que dá saciedade, produz calor, né? Ele tem uma consistência firme, flexível, né? O tecido adiposo. Vamos lá para uma atividade. No tecido adiposo existem células que apresentam grande quantidade de gordura em seu interior. Essa gordura pode estar fundida em uma única e grande gota ou distribuída em pequenas gotas. Qual a importância delas para o nosso corpo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, pessoal, qual a função do tecido adiposo no nosso corpo? Ele tem a função de reserva de energia, isolante térmico e também proteção contra choques mecânicos. Agora, nós vamos falar sobre o tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo cartilaginoso. Ele é um tecido que é constituído por dois tipos de células, os condrócitos e os condroblastos. E tem uma quantidade enorme de substância de material extracelular que é chamada de matriz. Qual é a função desse tecido? Suporte e revestimento das articulações, amortece os impactos, né? Por exemplo, nossa coluna vertebral tem os ossinhos e entre a coluna vertebral existe esse tecido cartilaginoso. Ele absorve esse impacto. No nosso joelho, né, nós temos os ossos longos, então entre um osso e outro nós temos essa cartilagem que vai absorver esses impactos, não deixa que machuque a parte superior dos ossos, né? E também ele vai dar flexibilidade para a coluna. Nós conseguimos nos mexer para vários lados. Por quê? Porque as nossas articulações, nós temos esse tecido cartilaginoso que fica como se fosse uma tampinha e aí a gente consegue se movimentar. Então ele dá flexibilidade para a coluna. E ele também é um precursor ósseo. Quando a mulher está gestante, lá na barriga dela, vai fazer um molde dos ossos. Esse molde é feito a partir de cartilagem e à medida que ele vai crescendo, vai ocorrendo o processo da ossificação. O tecido cartilaginoso é classificado dependendo do tipo de cartilagem. Nós temos 3 cartilagens. Cartilagem hialina, que é a mais comum, possui poucas fibras. A cartilagem elástica tem fibras elásticas, né? Ele tem uma quantidade já um pouquinho maior de substâncias entre essas células. E a cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa tem muitas fibras, principalmente as reticulares. E elas são bem resistentes. Essa cartilagem que fica entre as vértebras, que fica lá no joelho, né? Porque ele precisa absorver muito impacto, então ele tem muito colágeno. O tecido conjuntivo ósseo. Tecido conjuntivo ósseo, ele é formado por fibras colágenas, fosfato de cálcio, que vai calcificar o osso e vai dar a dureza do osso. Ele é um tecido que é vascular, ou seja, tem vasos sanguíneos correndo nos ossos. Tem os vasos sanguíneos dentro dos ossos, que é o tecido hematopoético, e tem vasos sanguíneos entre os ossos. Então, o osso, quando ele quebra, sangra, porque tem os vasos sanguíneos. E ele tem inervações nesses vasos, nesses ossos, né? Ramificações nervosas. Por isso que dói quando quebra o osso, porque quebra essas ramificações. Qual é a função? A sustentação do corpo. Imagine que se eu tirasse todos os ossos do corpo, meu corpo ia cair que nem uma geleia. Então, ele sustenta os ossos, o corpo, né? Sustenta, realiza os movimentos. Eu só observe o nosso esqueletinho lá, ele está se movimentando porque os ossos dele estão se movimentando. Protege os órgãos vitais, então nossa caixa torácica e o nosso osso externo, ele protege o coração, pulmão, o fígado, né? São os órgãos vitais do nosso corpo. Ele é a região do crescimento, então é o nosso osso que se alonga. A partir do osso se alongar, os outros tecidos vão se alongar também. Então é a região do crescimento e ela é reserva de cálcio no organismo, né? Porque ele vai absorvendo cálcio para o processo da ossificação. O tecido hematopoético é o tecido que é encontrado dentro dos ossos. É o tecido que vai formar as células do sangue. Então forma os eritrócitos, que são as hemácias, e forma os leucócitos, que são as células de defesa. E também ele forma as plaquetas, né? Onde que é localizado? Nos ossos longos, então no adulto vai encontrar nos ossos longos, nas costelas. Nas crianças, praticamente todos os ossinhos do corpo dela têm essa medula óssea, né? Esse tecido hematopoético. E é encontrado também, né, nos linfonodos, na medula óssea amarela. O tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo apresenta diversos componentes. O nosso sangue, quando a gente olha ele vermelhinho lá, né, a gente tem a impressão que é uma única coisa. Mas o tecido sanguíneo, ele é formado por partes líquidas e pela parte sólida, que a gente chama de elementos figurados. A parte líquida nós chamamos de plasma. O plasma, cerca de 90% do sangue é plasma, é líquido, né? E ele tem o quê? Ele tem proteínas, tem água, sais minerais, né?
E os elementos figurados é a parte sólida do sangue. Tem os eritrócitos, que são as hemácias, né, células vermelhas. Tem os leucócitos, que são 5, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, né, monócito, as células de defesa. Tem as plaquetas, que são os pedaços de citoplasma que vão ajudar na coagulação sanguínea, né? E qual é a função do sangue? Qual a função desse tecido? A principal função é o transporte de gases, nutrientes, os hormônios que vão controlar as funções do nosso corpo. Então, vamos olhar o que tem no sangue. Tem o plasma e as hemácias. Então, o plasma é a parte líquida, tem as vitaminas, glicose, proteínas e também a ureia, porque o nosso sistema urinário vai produzir ureia e ele tem que ser retirado do nosso corpo, então vai para o sangue para ser filtrado lá no rim. E as hemácias, que são os eritrócitos, são as células vermelhas. Elas são anucleadas, ou seja, ela não tem núcleo e ela é bem pequena. Imagine um dado de 1 milímetro, como se fosse talvez um grão de açúcar. Se você abrir esse dado de 1 milímetro e colocar lá, cabe 5 milhões de hemácias. Então elas são muito pequenininhas e elas vão levar o oxigênio para todas as partes do corpo. Os leucócitos são as células de defesa, elas destroem as bactérias, vírus, agentes externos, né, que podem causar mal, né? Também eles destroem células mortas, restos de tecidos. Elas são esféricas e são nucleadas, elas já têm um núcleo, então elas são bem maiores, né? São classificadas como granuloso, que são os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos. Por que granuloso? Porque quando a gente vai estudar essas células, a gente usa um corante, ele forma esses grânulos lá no núcleo. Então nós classificamos, se ele forma esses grânulos, eles são agranulosos. Se eles não formam, eles são os agranulosos. Ó, se forma, são granulosos. E se não forma, são os agranulosos. Não formam o grânulo, que são os linfócitos e os monócitos. As plaquetas são fragmentos de células. Existe uma célula chamada megacariócito. Ela é uma célula grande e ela tem as projeções do citoplasma e ela vai liberando esses pedacinhos de células. Então, pedaços das células formam as plaquetas. Qual é a função dela? Prevenir ou interromper hemorragias. Quando ocorre perda de sangue, o corpo consegue perceber e ele faz com que essas plaquetas começam a se colar onde está o rompimento, né? E aí vai prevenir. Aí logo depois vem a cascata de reações para fazer a coagulação sanguínea, mas quem sinaliza são as plaquetas. Vamos para uma atividade. Ao observar o sangue, sua aparência é homogênea, porém esse tecido apresenta vários componentes. Fazem parte do componente do sangue o plasma e os elementos figurados. Qual que é a função de cada um desses componentes? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, gente, qual a função de cada um dos componentes do sangue? Olha, o plasma é a parte líquida responsável por levar nutrientes, hormônios e proteínas. A hemoglobina participa do transporte de gases, oxigênio e gás carbônico. Os leucócitos fazem a defesa e as plaquetas fazem parte do processo de coagulação do sangue. Vamos falar agora sobre o tecido muscular. O tecido muscular ele é responsável pela extensibilidade, elasticidade e excitabilidade. E na verdade ele é responsável pelo movimento corporal. E ele tem essas características, né, de se estender, essa característica de elasticidade, da excitabilidade, ou seja, ele fazer esse movimento, né? Então, além do movimento corporal, ele também é responsável pelos movimentos dos órgãos, né? O intestino, o coração, né? Eles estão se movimentando, né? O diafragma para a gente respirar. Ele também é responsável pela estabilização. Eu falei do tecido ósseo que ele sustenta, mas quem estabiliza esse corpo é o tecido muscular. Ele dá postura corporal, também tem a função de aquecer o corpo, por exemplo, se está frio, nosso corpo treme, né? Os músculos tremem para aquecer o corpo. E ele tem essa capacidade de contração. O que é essa contração? Se eu quero movimentar o meu braço, o meu músculo vai contrair e vai relaxar. Então, quem faz essa contração é o tecido muscular. Células são especializadas nessa contração. Então, olha, as células são alongadas, né? São chamadas de miócitos. O citoplasma é rico em fibras e proteínas. E ele, quando ele vai se contrair, ele vai fazer esse movimento. Contrair e vai relaxar. Que é assim que a gente vai ter o nosso movimento. O tecido nervoso, ele é um tecido de comunicação. Nosso corpo vai se comunicar com o meio externo e o meio interno através desse tecido nervoso. Então, ele faz a comunicação, ele recebe, interpreta e responde esses estímulos, né? Ele é formado pelo neurônio, pelo astrócito, que são as células da glia. Olha, são especializados no processamento de informações, transmitem os impulsos nervosos e os gliócitos são as células que vão estar junto com ele. Nessa aula nós fizemos uma retomada sobre histologia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!